pelo chefe do Legislativo, presidente da Casa Legislativa, que é quem vai ter que promulgar de acordo com a nossa Constituição. Então, mesmo leis aprovadas por unanimidade podem não se tornar realidade. E além disso, tem uma outra coisa que tem que acontecer na maioria dos casos. Mesmo a lei aprovada, e vamos supor que o prefeito não tenha vetado, na maioria dos casos ela vai ter que ser regulamentada. E aí a gente passa a ouvir aquilo que a gente às vezes não entende, que é o tal do decreto. Então a lei foi aprovada, mas ela nunca virou lei. Por quê? Porque ela não foi regulamentada. Ou seja, o prefeito, a quem incumbia, o governador a quem incumbia, o presidente a quem incumbia, não fez o regulamento para fazer valer ou para fazer cumprir aquela lei. Então, depois da lei, depois da aprovação, ainda tem o decreto, que é a forma como nós vamos fazer valer aquela legislação no plano prático. Um exemplo bem claro disso foi a aprovação, entre aspas, dos transportes por aplicativo aqui em Porto Alegre, Uber, Cabify, etc. A gente teve a aprovação da lei, o prefeito manteve uma parte, vetou uma parte, mas demorou um tempão para sair o decreto que regulamentava. Enquanto não saiu o decreto, nenhum fiscal podia ir lá multar aquele que tivesse em desacordo com a lei. Ninguém tinha base ou parâmetro para poder fiscalizar o cumprimento, porque o decreto era necessidade. Então, muitas vezes, qual é o expediente que acaba se utilizando? Deixa aprovar a lei e ela vira uma lei inócua, porque nunca foi regulamentada. Então, daí que vem muitas vezes aquela expressão, essa foi uma lei que não pegou. Não pegou por quê? Não pegou porque ninguém fiscalizou para ver se ela era ou não era cumprida. E não fiscalizou porque não tinha lá o regulamento, o decreto que permitisse que se fizesse valer aquela legislação. Então a gente até brincou a frase, lei sem decreto é como cuia sem bomba. Não adianta ter a cuia com o mate já colocadinho se a gente não trouxer a bomba. Pode até estar com água quente. Sem a bomba ninguém vai tomar no guti-guti o chimarrão. Então o decreto legislativo, o decreto executivo, muitas vezes ele é tão ou mais importante que a própria lei que é aprovada pelo parlamento. Uma outra curiosidade interessante é que mesmo depois que a lei é aprovada, vamos supor que ela já tem um decreto, ela já está funcionando, tem uma coisa que aparece às vezes que é o chamado controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é basicamente o seguinte, alguém, e aí a gente tem uma regra que diz que só certos sujeitos é que podem fazer isso, alguém vai lá e diz assim, não, peraí, essa lei aí tem problema, essa lei é inconstitucional, essa lei fere alguma questão ali da nossa Constituição. E aí leva ao conhecimento do Poder Judiciário a razão que ele entende que traz a inconstitucionalidade. E aí o Poder Judiciário é quem vai dizer se essa lei tem ou não tem que valer. Ou seja, mesmo depois de aprovada, mesmo depois de regulamentada, pode ser que o Judiciário ainda nos traga uma novidade. E aí acontece aquilo que a gente ouve nas manchetes. Supremo Tribunal Federal susta os efeitos da lei tal. O que significa assustar os efeitos? É por meio de uma decisão judicial dizer essa lei não vale porque é inconstitucional. E olha que interessante, vocês sabiam que para fazer parte do Supremo Tribunal Federal não precisa ser formado em Direito? A nossa Constituição ela diz basicamente o seguinte, para fazer parte do Supremo Tribunal Federal precisa ter reputação ilibada, e aí eu desafio vocês aqui a me dizer o que significa reputação ilibada. E se todos aqueles que estão lá, os 11, têm reputação ilibada. Mas em segundo lugar, precisa ter notável conhecimento jurídico, notável saber jurídico. Notável saber jurídico eu posso ter sem ser formado em Direito. No Brasil, a gente só teve um ministro do STF que não era formado em Direito. Aliás, ele não ficou por muito tempo. Foi o ministro Barata Ribeiro. Quem já viajou para o Rio já deve ter ouvido falar, porque lá é nome de rua. O ministro Barata Ribeiro, em 1893, foi nomeado, se eu não me engano, pelo Floriano Peixoto, e ele ficou durante um ano como ministro, e a formação dele era de médico. Ele era um médico que estava lá na STF julgando a constitucionalidade das leis. Só que naquela época, a sabatina do ministro, que é um procedimento pelo qual o Congresso Nacional ele faz uma espécie de entrevista para verificar se aquele candidato a ministro é apto, se ele tem reputação ilibada e se ele tem notável saber jurídico, a sabatina era feita depois da posse. Então o que aconteceu? Ele foi nomeado, tomou posse, ficou um ano, e aí quando ele se submeteu à sabatina,
o pessoal apertou e viu que ele não tinha notável saber jurídico. E aí ele ficou 1 ano, até que o Congresso foi lá e disse, não, peraí, esse sujeito não tem o conhecimento necessário. E aí ele foi saído, foi expulso do STF um dia depois. Então ele ficou 1 ano só julgando. Mas, pela nossa Constituição, o cara que vai analisar se a lei que foi aprovada pelo Parlamento, que foi sancionada ou vetada e depois o veto foi derrubado pelo prefeito, que foi, digamos assim, representação dos anseios da população, o cara que vai julgar se essa lei tem que continuar e se ela está de acordo com a Constituição, nem mesmo conhecimento jurídico precisa ter. Então vejam que interessante, são todos os poderes da República funcionando aí de forma, entre aspas, harmônica. E aí, o quão harmônico é isso, a gente vai ter que parar para pensar agora quando a gente assistir o Jornal Nacional, quando a gente assistir a Globo News, que todos os dias nos traz exemplos de interferência de um poder no outro. É o judiciário que diz que um senador tem que ser cassado, é o Congresso que diz que um presidente tem que sair, é um presidente que nomeia o ministro do Supremo. Como assim? Não é cada poder independente do outro? Como é que essas coisas funcionam? Então, é sobre isso que eu gostaria que todo mundo pensasse. E por fim, pessoal, a minha aula, a gente prometeu que não ia se alongar muito aqui. Por fim, o que eu gostaria que a gente saísse daqui lembrando, para que quando todo mundo agora chegar em casa, para abrir o jornal, para ler essas notícias escandalosas que aparecem todos os dias, eu já quase nem abro o jornal mais, porque a gente lê o jornal e parece obituário, né? O jornal antes tinha notícia no geral, né? Agora começa direto no policial e depois obituário. É só o que tem. Porque não tem nada bom, positivo. É só coisa negativa. Quem vai assistir o Jornal Nacional também, é só notícia ruim. Mas, para quem agora começar a olhar com outros olhos esse fenômeno que é a lei e a Constituição, o último recadinho que eu gostaria que todo mundo guardasse é o seguinte. Muita lei existe para proteger justamente quem faz as leis. As leis, elas não necessariamente vão ser produto de, digamos assim, uma vontade popular ou a representação daquilo que o pessoal gosta de falar, né, o bem comum. Como regra, elas são expressão justamente de interesses daqueles que estão produzindo a lei. E vejam que quem está produzindo a lei não necessariamente é o próprio parlamentar. A gente tem um fenômeno que é bastante conhecido, que é o fenômeno do lobby ou do grupo de pressão, da corporação que se organiza e por meio de representantes acaba levando os seus próprios anseios como corporação para dentro do parlamento. Então o que a gente tem que ter como recado aqui é que muitas vezes minorias organizadas exercem uma pressão por meio, e eu não estou nem falando aqui dos meios ilícitos. A gente está vendo que existem vários, esses escândalos envolvendo as grandes empresas que compraram ou exerceram algum tipo de ato de corrupção para levar adiante financiamentos do BNDES ou para obter medidas provisórias. Eu não estou nem falando disso, porque isso é ilícito, isso está errado, nem adianta a gente discutir. Está errado e ponto, não pode ser feito. Mas mesmo quando se faz certo, apenas por pressão, incomodando o cara, incomodando o congressista, incomodando o vereador, mesmo assim, muitas vezes as leis elas não vão expressar o desejo daqueles que estão aqui passeando no parcão, que estão vivendo a sua vida, produzindo riqueza, empreendendo, saindo de manhã cedo para pegar um ônibus, dentro de um ônibus, se sentir como uma sardinha apertada, passa o dia fora, chega em casa, é assaltado na frente de casa às 8 da noite, não tem polícia, etc. Muitas vezes não é desse sujeito que vai derivar a vontade que vai ser refletida, é justamente daqueles a quem que estão se autorrepresentando lá dentro. E um exemplo interessante disso, né, de como as leis, elas muitas vezes elas servem a proteger aqueles que já são os que fazem as leis, a política funcionando como aquele cachorro que fica mordendo o próprio rabo, né, andando em círculos para se autoproteger. Vocês devem ter visto um exemplo interessante, é o exemplo que muito se propagandeou a respeito dos políticos que estavam tentando de alguma forma agora, nas últimas semanas, passar um parcelamento federal. Vários desses congressistas com empresas que tinham dívidas com o governo federal que iam lá fazer uma emenda à lei para tentar enquadrar a sua própria empresa no meio desse, digamos, parcelamento que acabava dando descontos, etc. O sujeito que está lá trabalhando, se matando e que não está no parlamento, ele muitas vezes não vai conseguir exercer essa pressão, exercer esse poder para modificar a legislação. E um outro exemplo interessante, que aí já trazendo um pouco para o nosso lado aqui, afinal de contas esse é um evento
promovido por um vereador do Partido Novo, é o exemplo do fundo partidário, que, na minha visão, é das coisas mais absurdas que nós temos no nosso país. Não sei se todos sabem, mas todo e qualquer cidadão, quando paga seus impostos, um pouquinho desses impostos está indo para um fundo chamado fundo partidário. O que é o fundo partidário, pessoal? O fundo partidário é um fundo que financia os partidos políticos. Todo e qualquer partido político no Brasil, não precisa nem ter representante eleito, não precisa ter ninguém, basta ser um partido político, ter sido constituído como partido político, recebe uma parte desse fundo no final do ano. Então, todo ano, o partido vai lá e recebe um dinheirinho que vem diretamente do imposto que é cobrado de cada um de nós. Aí vai ter gente dizendo, não, mas eu sou isento de imposto de renda, não pago imposto. Não, mentira. Comprou uma Coca-Cola aqui atrás, antes de vir, pagou quase a metade em imposto. Todo dia a gente está comprando mercadorias, está pagando imposto sobre circulação de mercadorias, está pagando imposto sobre serviço, está pagando imposto de renda das empresas relativamente aos produtos que a gente compra das empresas, está pagando imposto de importação se o produto é importado, está pagando IPVA se tem carro, está pagando IPTU se tem imóvel, está pagando IPTU embutido no preço do produto quando o comerciante é o dono do seu próprio imóvel. Então, imposto é pago, mesmo que a gente não veja. Aqui no Brasil a gente paga aproximadamente 40% a 50% de imposto em média para cada coisa que a gente adquire. Mas muito bem, uma parte desse dinheiro vai para os partidos. O fundo partidário, até um tempo atrás, ele constituía mais ou menos uns 200, 300 milhões de reais por ano que iam para os partidos. Hoje, a gente está chegando perto da casa do bilhão. A gente distribui por ano em torno de 850 milhões de reais para os partidos políticos. E há propostas em tramitação no Congresso Nacional que elevam esse fundo para quase 4 bilhões de reais por ano, que saem do nosso dinheiro para sustentar esses partidos políticos. Vejam que loucura! E ninguém sabe disso. As pessoas, como regra, não sabem que a gente está financiando campanhas e atrás de campanhas de sujeitos que a gente nem quer que seja eleito. A gente é obrigado a financiar a campanha desses sujeitos sem nem querer. E muitas vezes, inclusive, a gente está, por meio dos impostos também, que não são cobrados das empresas de televisão e de rádio, que acabam tendo isenção quando, em alguma medida, permitem que haja a propaganda eleitoral obrigatória, também por aí a gente tem nós transferindo dinheiro para os partidos políticos, porque ao fim e ao cabo a gente está dando um espaço de TV, um espaço de rádio para o partido de graça. Propaganda eleitoral, lembrem-se, gratuita. Gratuita não, caríssima, paga por nós. Gratuita pro partido, para nós ela é cara. Então, o que eu gostaria apenas que a gente se desse conta é que o fundo partidário, os benefícios fiscais, tudo isso muitas vezes eles são concedidos por sujeitos autointeressados na sua concessão. O fundo partidário é um exemplo perfeito disso. E o que acontece com o fundo partidário? Todos os partidos recebem. Só tem um partido que se nega a receber e se nega a usar. E que é contra e que tem isso como bandeira, que é o Partido Novo. Então, para tentar fazer alguma propaganda aqui, para não dizer que a gente não falou de flores, porque seria óbvio, a gente acredita que as pessoas, elas em alguma medida, elas sabem que quando tem tanta bandeirinha laranja, camiseta do Novo, alguma coisa vai ter partidária. Essa talvez seja uma bandeira que eu queria trazer hoje. Para quem não conhece, o Partido Novo é o único partido no Brasil que não usa dinheiro do fundo partidário e que é contra a própria existência do fundo partidário. Nós temos hoje em uma conta aproximadamente quase 2 milhões de reais hoje já, né? Que não, e olha que loucura, não se sabe nem como devolver, porque a Receita Federal nunca teve um caso como esse. Ninguém nunca quis devolver dinheiro do fundo partidário. E se devolver simplesmente não recebendo, o que vai acontecer é que vai ser distribuído para os demais. A gente não quer isso, a gente quer que volte para a população. Então, não se sabe o que fazer ainda, o dinheiro está parado, a gente não usou. Talvez a Receita nos indique uma forma, mas eu não acredito muito que ela vai indicar. Então, vai ficar parado por enquanto ali, a gente não está usando nem o rendimento, nem nada. Mas, lembrem-se, como último recado, as leis nem sempre servem àqueles a quem elas deveriam se destinar, mas muitas vezes servem apenas para aqueles que querem se manter no poder. Tomem atenção, tenham atenção quanto a isso. Estejam informados com relação aos representantes de vocês. Não fiquem apenas pensando no projeto de lei que ele protocolou, mas acompanhem a trajetória do político que vocês elegeram. Anotem numa agenda, para não esquecer, o nome dos caras que vocês votaram em 2016, o nome dos caras que vocês estão votando em 2018, agora no ano que vem, e cobrem dessas pessoas.
cobrem, se informem, utilizem essa plataforma de internet que nós temos hoje como um facilitador para trocar ideias, para conseguir obter resultados práticos, para que a vida de cada um de nós seja melhor e que a política cumpra com a sua finalidade, que é tornar a vida das pessoas melhor e não a vida dos políticos melhor. É isso que a gente gostaria de deixar como recado. Então, agradeço a presença de todos. Vou devolver a palavra para o Felipe, que é o nosso anfitrião aqui, que está promovendo esse evento. E agradeço a todos que perderam esse primeiro e segundo tempo, talvez metade do segundo tempo da Champions, para aprender um pouco sobre cidadania, ao fim e ao cabo, porque é para isso que a gente está aqui, para exercer um pouquinho da cidadania, porque isso é importante. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Abreu. Então, sem mais delongas, a gente tinha programado aí trazer as 10 coisas que não te contaram sobre nossas leis. Resumindo. Alô? Resumindo, então, primeira delas, ninguém pode deixar de respeitar a lei alegando desconhecimento. Segunda delas, menos é mais. Muitas leis não significam melhorar a vida das pessoas. Terceiro, parlamentares não são os únicos que podem redigir projetos de lei, ou seja, a iniciativa da população também pode servir para redigir projetos. Quarto, nos parlamentos não se vota todos os dias. Quinto, ter maioria não significa ter aprovação. Sexto, o plenário é sempre soberano, ou seja, não adianta ter acordo fora dos gabinetes, não adianta ter acordo fora das 4 linhas, tudo se decide no campo, né, nos 45 minutos, ou melhor, nos 90 minutos, que nem é no futebol. Sétimo, mesmo leis aprovadas por unanimidade podem não entrar em vigor, e aí é questão do poder de veto. Oitavo, lei sem decreto é como cuia sem bomba, não serve para nada. Nono, não precisa ser formado em direito para controlar a constitucionalidade das leis, ou seja, para ir para o STF. E décimo, muita lei existe para proteger quem faz as leis. Então, obrigado, Abreu. Espero que tenha sido útil para vocês, tenham aproveitado a pipoca, o sol já se foi e a gente fica à disposição agora. Vamos encerrar a live aqui também, para que a gente possa continuar conversando. Obrigado. Pessoal, vamos me colocar à disposição para perguntas aqui. Iniciativa Popular tem? Como assim? Pode fazer um projeto que é de competência da Iniciativa Popular? Sim. Aí não pode abrir. Não, porque vai ter que passar por todo o projeto. A pergunta aqui do Frederico é se iniciativa popular tem problema de iniciativa privativa, tem que vir necessariamente do parlamento, tem que vir necessariamente do executivo, ou se a população ela é soberana para decidir sobre tudo que pode existir de projeto de lei. Sim, exceto naqueles que envolvem propriamente o funcionamento. Por exemplo, caso de salário de juiz, a gente não poderia fazer um projeto. Mas no que diz respeito à funcionalidade da cidade, sim, é possível a iniciativa. Não sei se alguém tem mais alguma. Tem, normalmente tem. A lei pode criar um tempo, ou seja, a lei diz, essa lei será regulamentada em até 90 dias, e aí, se descumpre, ela vai simplesmente não existir, mas eu posso aí utilizar, digamos, o judiciário para fazer valer aquela regulamentação que o executivo não está fazendo, para forçar que faça. E existe em cada Constituição estadual, em Constituição federal, nas leis orgânicas, eventualmente um tempo quando a lei não dispõe qual é o tempo para regulamentar o decreto. Depende também de qual é o nível de detalhamento que é necessário, porque muitas vezes a lei já tem o necessário, por exemplo, vamos supor que é uma lei que tem uma infração. Essa infração já está prevista na lei. O que falta é só saber qual é o fiscal que vai ter que fazer. Aí muitas vezes pode se utilizar até mesmo analogia, se é algo que já existe, ou se é uma lei que já existia e revogou outra, se utilizar pelo menos aquilo que previa o decreto anterior. Então, sim, tem tempo, mas se não há, a regulamentação não tem o que fazer. A própria pessoa poder aumentar o seu salário sem consultar a população. A pergunta aqui é sobre o salário do judiciário, seria isso? Não, dos políticos. Ou dos políticos. Se são eles que fazem o próprio salário. É que não tem solução se não for isso, né? Se não forem os próprios políticos a regulamentar o seu próprio salário, quem seria? A população por meio de iniciativa popular? O problema é que isso é inviável, né? Tramitaria dentro do problema. E teria que tramitar lá dentro para ser aprovado. Então, em última instância, eles acabam votando mesmo. A gente, na verdade, tem que fiscalizar para que não seja um perdulário.
Acho que essa é a lógica. Então, a função da população nesse jogo de poder é controlar aquele que é eleito para que não seja um perdulário na hora de fixar seu próprio salário. E aí tem aquela coisa, pode haver judicialização dessas questões também, disponibilidade orçamentária pode ser também uma barreira no caso de um aumento muito absurdo, mas não há muita solução senão isso. E assim, daquilo que eu conheço em outros países é da mesma forma, sempre o poder é que se auto-organiza nesse sentido. A lei pode ser revogada pelo desuso? A pergunta do Felipe é se uma lei pode ser revogada pelo desuso, é isso? Não, ela vale. Ela está vigente enquanto ela estiver vigente. Ela foi aprovada, ela continua aprovada, salvo se houver uma mudança da Constituição. A Constituição, muitas vezes, ela não recepciona algumas leis. Então, leis que eram anteriores à Constituição de 88, se são leis que entram em choque com a própria Constituição que foi aprovada depois, ela pode perder vigência em razão de, posteriormente a ela, ter vindo uma nova Constituição. Mas, salvo nesses casos, a lei continua vigendo. E é papel também do teu representante propor que as leis que estão em desuso sejam revogadas. E aí, normalmente, se ela de fato está em desuso, ela é revogada fácil. Unanimemente, ela acaba sendo revogada. Bom, pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Acompanhe o Felipe nas redes sociais, Felipe Famazato, Facebook, Instagram. E cobrem, especialmente cobrem, tanto do Felipe, que é vereador aqui em Porto Alegre, quanto dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, quem quer que vocês tenham eleito, cobrem desses sujeitos, coerência, cobrem algo positivo, uma atitude positiva dele diante dessas crises, porque isso é mais importante. Felipe, só tem um último recadinho para quem ficou até agora. Pessoal, um último recado, para quem não sabe, dia 13 de junho, aqui em Porto Alegre, nós vamos ter uma palestra do Bernardinho, antigo técnico de vôlei da Seleção Brasileira, multicampeão. A palestra vai ser lá na Henriques, no Teatro da Henriques, aberta ao público. Ele vai falar sobre liderança, excelência em treinamento e formação de equipes. Para quem já teve a oportunidade de assistir o Bernardinho, é espetacular a palestra dele. Ele